Jesus, seja bem-vindo a esse devocional e que no dia de hoje, o nosso Senhor, o nosso Pai, Ele possa falar conosco, Ele possa refrigerar a nossa alma, Ele possa nos consolar, que Deus, Ele, na sua infinita misericórdia, Ele traga paz aos nossos corações, É o que eu te desejo, em nome de Jesus. E hoje eu quero meditar aqui em Isaías, no capítulo 12. E a palavra do Senhor diz assim: Graças te dou, ó Deus, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Ou seja, antes nós éramos inimigos de Deus, estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Nós éramos ofensores de Deus, com o nosso estilo de vida, com a forma como andávamos, reagíamos, sentíamos, pensávamos. Mas Jesus ele veio restaurar, de forma efetiva e gloriosa o reino de Deus. Quando Jesus ele nasce, por meio de Maria, ali, na força do Espírito de Deus, de algo incrível, que Deus faz para a humanidade, trazendo Jesus, o Messias, tão aguardado ao mundo, o Verbo que encarnou, a palavra de Deus, a profecia encarnada. Jesus ele veio para salvar pessoas, salvar pecadores. A questão aqui da salvação é quando nós de fato entendemos a cruz do Calvário, todo o esforço de Cristo, a sua entrega, a sua morte, o sangue derramado. Quando nós entendemos isso e nos arrependemos, porque Deus estava irado conosco, mas em Cristo a ira de Deus foi retirada, foi afastada. E então nós hoje podemos viver em paz com esse Deus. E muitas vezes o que nos tira a paz são os nossos pecados, é a nossa iniquidade, é o mal que habita em nós. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor nos consola, porque Ele já enviou o Consolador, que é o Espírito Santo. Quando Jesus ele vai ao céu, ele diz: olha, não se preocupem, porque eu vou ao Pai, mas eu enviarei o Santo Espírito para que habite em vós. Então aqui, da mesma forma que Deus diz que Ele está virado com o povo, com o ser humano, desde o Éden, porque Deus ele abomina o pecado, ele abomina a impureza, ele abomina a falta de santidade. E não é que Deus requer de nós uma perfeição absoluta, mas nós, reconhecendo a Cristo como Salvador, como Senhor, como o Deus que veio para nos resgatar, nós precisamos entender que nós precisamos ser nova criatura. E a palavra nos purifica, a palavra nos limpa. Então a perfeição, na verdade, é um aperfeiçoamento quando nós nos debruçamos na Bíblia e quando nós buscamos a nos parecer cada vez mais com Cristo e quando nós também temos uma disposição a clamar a Deus para que Ele coloque em nós o caráter de Jesus, para que vivamos como Ele. E aqui no versículo 2 diz assim: Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força, o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Veja que Deus, apesar de ser um Deus irado em relação ao pecado, para que nós não venhamos a sofrer as consequências do pecado, que é a própria morte, que é o castigo eterno, Deus ele vem em nosso socorro, Ele vem em nosso auxílio, Ele é a nossa salvação. Não há salvação fora de Deus. É Ele quem nos sustenta todos os dias, por meio da sua santa palavra. É Ele quem traz refrigério. O Senhor Jeová é a minha força, porque nós não temos forças. Nós somos incapazes na nossa natureza humana.
né? Nós somos debilitados, limitados, né? Incapacitados para qualquer coisa, a não ser para o pecado. Porque para as coisas boas nós temos muita dificuldade. Mas o mal que habita em nós, se nós não o dominarmos, isso vai nos levar para um lugar de destruição. Mas aqui diz que o Senhor Jeová, Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso protetor, o nosso guardador, Ele é o nosso Salvador. E isso é motivo de muita alegria, de saber que estávamos perdidos e mortos, de saber que andávamos errado, mas aí Jesus Ele vem, ele paga o preço pelas nossas vidas para que pudéssemos então viver na paz que excede todo entendimento. A paz com Deus, porque já não somos mais inimigos. E quando nós não entendemos isso, fatalmente o nosso coração ele vai viver amargurado. Porque o pecado nos causa angústia, depressão. Não que todas as pessoas que estejam deprimidas, angustiadas, estão em pecado, ok? O que eu estou dizendo é que o pecado ele tende a fazer mal para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso espírito. Então, muitas vezes, uma condição de pecado pode sim nos levar a uma condição de ansiedade extrema, de pânico, de medo, né, de depressão, de doenças físicas. E aí eu volto a repetir, não é todo mundo que está doente porque está em pecado, ok? O que eu quero deixar claro aqui é que nós precisamos nos examinar e clamar a Deus, porque nós sabemos, nós confiamos nele, e nós sabemos que Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso conforto, nós vamos confiar nele e nós vamos vencer. Nós vamos vencer o pecado, as doenças, as enfermidades. Em que sentido? Que Deus vai sair fazendo cura? Né? Que Deus vai ficar, sei lá, curando todo mundo, prosperando todo mundo, fazendo tudo que a gente quer? Não, não é isso. Mas muitas vezes, né, nós estamos numa situação de enfermidade espiritual, carnal, na alma, enfim, e é consequência do pecado. Muitas vezes é. Às vezes não, é só uma coisa física, uma doença do nosso próprio corpo, né? Nós estamos envelhecendo, então também não é que tudo provém do pecado, mas é fato que a morte provém do pecado. E muitas vezes as nossas esperanças estão morrendo, a nossa confiança está morrendo, o nosso ânimo está morrendo, né? A nossa alegria está morrendo, porque tudo que diz respeito a pecado gera morte em nós. Então nós temos que buscar a Deus, sabendo aqui, ó, ele estava irado, mas em Cristo a ira de Deus se apartou de nós. Por isso temos que estar em Cristo, para sermos justificados por meio da cruz do Calvário. Então, que possamos nos alegrar, que possamos meditar nesse capítulo 12 do profeta Isaías e pensar que Deus é um Deus poderoso. Ele é um Deus grande, ele é um Deus forte, né? Ele é um Deus que cuida dos seus filhos, que corrige, que repreende, que disciplina, que exorta, mas que também consola, que também protege, que também salva. E tudo isso faz parte do processo. Quando estamos enfermos, Deus pode curar se Ele quiser, mas se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Numa dificuldade financeira, se Ele quiser nos prosperar, Ele prospera, Ele tem poder para isso. Tudo que Ele criou é dele. Mas também se Ele não quiser, para nos ensinar alguma coisa, Ele continua sendo Deus. A questão é que Deus ele trabalha na vida de cada um de forma muito particular. Porque para cada um, ele sonda os corações e ele tem um tratar, uma forma de lidar com o meu pecado diferente do pecado do outro. Porque a personalidade é diferente. Então, às vezes, Deus precisa me levar para um lugar de muita humilhação, porque eu sou muito arrogante. Às vezes, Deus quer me levar para um lugar de dependência dele, porque às vezes eu me sinto muito cheia de mim. Não é? Então, assim, para cada pecado nosso, Deus vai intensificar o poder dele. Ele vai aperfeiçoar esse poder em nós, para que então possamos reconhecer os nossos pecados, né, as nossas iniquidades, as nossas práticas equivocadas, e
para isso, nós precisamos ler a Bíblia e entender como é que Deus funciona. Qual é o caráter de Deus? Quais são os seus atributos? Né? Para que então possamos viver, de fato, de acordo com aquilo que Ele propõe para nós. Eu não proponho um estilo de vida para Deus. Ele propõe e eu me submeto. Entende? Então que nesse dia possamos verdadeiramente meditar e entender que Deus é poderoso, é soberano, Ele é governo, Ele é tudo, absolutamente tudo, Ele governa sobre tudo e todos. E se nós não estivermos em paz com Ele, se nós não estivermos em Cristo, se nós não estivermos correspondendo ao propósito, porque não queremos enfrentar o processo, talvez a ira de Deus não se aplaque, talvez a ira de Deus não se afaste de nós. Porque somente em Cristo a ira de Deus se afastou, porque Cristo bebeu o cálice da ira de Deus. Então quem não está em Cristo, quem não lê as Escrituras, quem não medita, quem não busca, comete comete prejuízo contra si mesmo. Porque é na Bíblia Sagrada que nós vamos compreender, né, que Deus ele é poder, que Deus está virado contra mim por conta do meu pecado, que Deus retirou a sua ira porque Ele enviou Jesus para pagar o preço no meu lugar, que Ele me consola. Por quê? Porque a palavra de Deus, quando nós lemos as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, o Verbo encarnado que é Jesus, Ele se manifesta de uma forma tão poderosa, tão gloriosa, tão intensa, tão impactante, que nós renunciamos o pecado. E a partir de então, temos paz com Deus. Não há como ter paz com Deus. Não há como prestar culto de adoração. Não há como prestar louvor a Ele. Se em nós ainda houver pecado. É óbvio que durante a nossa caminhada nós vamos tropeçar. Mas isso é um acidente de percurso. Agora, aquele pecado que nós já sabemos, que nós entendemos, ou que nós não nos demos conta, porque não lemos as Escrituras para discernir o que é certo e errado, esse pecado, esse erro, essa falta de entendimento, de conhecimento, vai nos levar para a morte. E aí não tem como dizer para Deus, Senhor, eu fiz porque eu não sabia. Mas não sabia porque não estudou a palavra. O médico, para ser médico e fazer uma cirurgia e diagnosticar uma doença, ele precisa estudar anos e anos. O advogado, para defender o seu cliente, para entender de lei, ele precisa estudar anos e anos. O engenheiro, para construir uma casa, o arquiteto, né, para fazer a planta daquela casa, ele precisa estudar anos e anos para entender toda a dinâmica daquela matéria, daquela profissão. Por que que nós, cristãos, estamos negligenciando o estudo das Escrituras? Se queremos ser cristãos, temos que estudar também, ano e ano após ano. Entende? Então, assim, nós só vamos reconhecer os atributos de Deus, nós só vamos entender que é em Cristo que temos paz com Deus, quando nós, de fato, meditarmos nas Escrituras Sagradas, e ela vai nos consolar. A Escritura vai nos limpar, nos purificar, porque a palavra de Deus é digna de toda aceitação. Que Deus te abençoe. Amém.